Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, sábado, dia 23 de março. Estamos aí na quinta semana da Quaresma, já nos aproximando a partir de amanhã, será domingo de Ramos, entraremos nessa grande semana santa de preparação para esse tempo da graça. Então, como passou rápido a nossa Quaresma, começamos um dia desse, eu estava falando que era quarta-feira de cinzas, lembrando e convidando você a fazer propósitos para esse tempo da Quaresma. Já estamos chegando quase no finalzinho, praticamente, da nossa Quaresma. E devemos continuar com os nossos propósitos. Se você não conseguiu ser fiel, ou se você que foi fiel, graças a Deus, ou talvez você foi fiel e precisa fazer outros propósitos, renovar os seus propósitos para essa Semana Santa. Então, que neste dia, neste sábado, de fato, seja um dia de reflexão para cada um de nós. Como eu vivi a minha Quaresma? Como eu vivi esse tempo de deserto, esse tempo de oração? Será que eu tive a oportunidade de fazer um retiro pessoal? A oportunidade de rever os meus conceitos, rever a minha postura, rever as minhas atitudes dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, dentro da comunidade de vida, da comunidade de aliança, com os meus irmãos. Então, hoje, sábado, antes de vivermos amanhã esse domingo de Ramos, faz uma reflexão, aproveita, toma o tempo, anota no caderno, como é que foi vivido esse tempo da Quaresma. E sábado também é um dia dedicado à Virgem Maria. Acho que ninguém melhor para nos ajudarmos a lembrarmos, porque a Virgem Maria foi aquela que guardou tudo no coração. Ela é a mulher das memórias. Então peçamos a ela também, a Virgem Maria, a sua intercessão, de fazermos memória ao longo desse tempo da Quaresma, mas também de perguntar o que eu ainda preciso mudar, o que eu ainda preciso converter, o que eu preciso trabalhar interiormente dentro de mim nesse tempo quaresmal. Que neste sábado a Virgem Maria ela nos inspire, ela nos ajude. É um dia também que você é convidada a rezar o terço, o rosário, a se dedicar nesse dia, pedir a intercessão dela para cada um de nós. E eu quero fazer um convite a você que está nos acompanhando, é que quase todas as nossas casas da nossa comunidade acontecerá nesse tempo da Semana Santa o retiro de preparação, retiro para a Páscoa. Então, se você quer participar aqui na Casa do Rio de Janeiro, vamos colocar aí o cartaz daqui a pouquinho na nossa tela, você pode participar do nosso retiro de Páscoa, viver um tempo de uma Páscoa diferente, um tempo de reflexão, viver um tríduo, se você não pode participar a semana inteira, viver um tríduo pascal em Deus, escutando a palavra de Deus e vivendo esses mistérios que a própria igreja nos oferece esse tempo da graça. A liturgia de hoje, neste sábado, vai nos trazer na primeira leitura retirada da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. E apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram, em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moram vossos pais. Ali habitarão para sempre, também eles, com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu o estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. A leitura de hoje é uma profecia, já diz, retirado ali do livro do Ezequiel, que vai falar dessa promessa do Senhor. A própria leitura já dá toda a profecia daquilo que Deus vai fazer com o seu povo, mesmo se as pessoas viveram a infidelidade, mesmo se eles mancharam com os ídolos, e vai dizer isso no versículo 23, ele vai exortar a não viverem mais isso,
a não se mancharem mais com seus ídolos, a não cometerem infames abominações. Mas o Senhor que vai libertar todo o povo e purificar da sua infidelidade e do pecado cometido. Então a gente vê a promessa de Deus que vai fazer com que o rei Davi reine sobre eles, como esse único pastor, e que de fato ele vai restabelecer e multiplicar o povo. A profecia que o Senhor vai dar aqui é uma profecia de esperança, de fecundidade, né? Eu o estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei o meu santuário para sempre. Então, nessa profecia, o profeta Ezequiel vai trazer tudo aquilo que o Senhor quis comunicar ao povo, através, lógico, né, do rei Davi, mostrando como esse único rei, esse único que deve governar o povo e conduzir segundo o coração de Deus. Assim as nações saberão que eu, Senhor, santifico Israel, por estar no meu santuário, no meio deles para sempre. O salmo de hoje é o salmo que é retirado também do profeta Jeremias. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi nações a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto e serei consolo e conforto após a guerra. Então o salmo de hoje é lembrando, né, que não há outro pastor a não ser o Senhor e que o pastor é esse que guarda e protege o seu rebanho. E aí o salmista vai lembrar, né, que o Senhor é aquele que remiu Jacó, libertou do poder do prepotente e que ele convida todos a voltar para o Senhor e voltar entre brados e cantos de alegria. Então, é um salmo que vai lembrar essa vitória de Deus para com o seu povo, o pastoreio do Senhor. E aí ele vai lembrar que a virgem vai dançar, o jovem e o velho vai exultar, que irá mudar em alegria o luto e que será consolo e conforto após a guerra. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer na nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Então, o evangelho de hoje já está ali cada vez mais apertando, né, a gente pode dizer, a situação de Jesus. Primeiro, né, os fariseus vão questionar Jesus, eles não vão entender e começam a ter medo, dizendo que se não tomarem alguma postura com esse homem que começa a evangelizar, a falar, eles todos iriam perder toda a credibilidade, né? Os romanos iriam destruí-lo. Então eles começam justamente, os sumos sacerdotes e os fariseus, a se questionarem, vão se reunir em conselho para se perguntarem o que fazer, porque tinham medo de perder, né, o lugar santo e a nação deles, que eles consideravam. E aí Caifás vai justamente fazer essa profecia, né, dizer que Jesus ele iria morrer por toda a nação.
E a partir daí eles começam a intensificar essas buscas e a perseguição com Jesus. E aí a gente vai ver ao longo de toda a semana, né, através da liturgia, esse caminho já de perseguição com o Senhor, mesmo eles se retirando, tentando não estar no meio da multidão, mas mesmo assim vão atrás, o encontram, né, e todo o caminho, o percurso que nós já conhecemos. Então preparemos o nosso coração nesse tempo da Quaresma para viver esse mistério, né, de morte, mas também de vida, de ressurreição, que iremos viver com o Senhor nesse tempo da Quaresma. Mas antes disso, iremos ver toda uma semana, né, todo um caminho, um percurso, de lembrarmos o sofrimento de Cristo por cada um de nós e de fato, voltarmos o nosso coração e nos convertermos rapidamente. Neste sábado dedicado à Virgem Maria, que ela nos ajude a sermos fiéis, sobretudo, né, diariamente à leitura orante da Palavra de Deus. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.